Olá a todos que assistem a esta videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar sobre formulários em HTML, HTML5. Para poder explicar sobre formulários, eu criei um exemplo no qual eu dividi em 9 arquivos para ficar mais fácil o seu entendimento e a criação do mesmo de forma mais didática possível. Para que serve um formulário? Um formulário ele vai permitir com que nós venhamos a ofertar ao usuário uma área onde ele pode entrar com informações, seja para cadastrar, seja para consultar, seja para enviar informações de contato. Daí nós podemos pensar em N opções. Se fosse um site normal, geralmente nós teremos um formulário de contato, onde esse usuário vai colocar nome, telefone, alguma informação a mais que é relevante para poder enviar essa informação para nós. Se nós temos um sistema que funciona na web, daí sim você pode pensar em todas as telas do sistema para cadastrar cliente, fornecedor, financeiro, a parte contábil, toda montada através de formulários. Nós veremos um exemplo da criação de um formulário e a utilização de alguns ou quase todos os elementos que nós trabalhamos em um formulário. O formulário que apresento como proposta de criação é este formulário, onde eu apresento a criação de caixas de texto, de caixas de seleção, de botões de rádio. Apresento algumas configurações dentro das caixas de texto, por exemplo, aqui a presença, digite o nome de seu pai, digite o nome de sua mãe. Apresento aqui uma caixa select sendo organizada por um título e abaixo a lista. Veremos isso na criação do formulário. Apresento os checkbox, que são estas caixas que nós podemos marcar mais de uma, diferente do rádio, onde nós escolhemos uma. Aqui eu tenho uma caixa de senha, onde nós digitamos uma senha. Você pode perceber que na caixa de senha não aparece aquilo que nós estamos digitando, em si asterisco ou bolinhas. Depois eu apresento um campo de número, onde eu apresento aqui que ele está somente leitura. Eu não consigo modificar esta informação, estou tentando apagar e não consigo, ou alterar, eu não consigo. O usuário só visualizará a informação, mas não conseguirá alterar. Abaixo apresento um campo de texto, onde se eu tentar digitar letras, estou no teclado tentando entrar com valores alfanuméricos, ele não permite. Se eu entrar com números, ele permite. Se forem valores strings, letras, eu não consigo. Se forem valores numéricos, aí sim ele permite a inserção. Abaixo apresento o rádio, onde ele já vem marcado. Você pode perceber que eu não havia clicado antes. E depois apresento aqui um componente, o elemento text area, onde eu posso digitar mais de uma linha de informação. E por último apresento um botão enviar, ao qual eu utilizo de uma imagem para transformar essa imagem em um botão. Vamos ao primeiro exemplo. Irei apresentar nesse instante, dentro do Sublime, o primeiro arquivo e falar sobre ele. O primeiro arquivo que eu gostaria de salientar é a estrutura HTML básica. No primeiro arquivo eu crio a estrutura do HTML básica. Toda e qualquer página que eu for desenvolver, que nós formos desenvolver, ela precisa ser feita dentro da estrutura de um documento HTML. Se formos completar ainda aqui em
doctype HTML. Aí fica no padrão HTML5. Você consegue visualizar a estrutura do documento HTML, então eu tenho a tag HTML e barra HTML fechando. Head e barra head, tem o title, que é o título que vai aparecer na barra de navegação, e fecho com barra title. Tenho a tag meta, onde eu defino aqui um charset, né, uma meta de name charset, onde defino o conjunto de caracteres em UTF-8. Depois eu tenho o style, barra style, ao qual eu preciso colocar aqui style e fechar com barra style. E depois eu fecho o head e depois vem o corpo da página e o fechamento do corpo da página. O documento está em branco. Ele está salvo como parte 1, formulários.html. Se visualizarmos aqui, este é o documento parte 2, mas vou alterar aqui. Então, o documento parte 1.formulários, parte 1 formulários.html é este documento ao qual nós visualizamos aqui. Só a estrutura básica do HTML. Vou até o documento parte 2. No documento parte 2, eu estou adicionando um elemento div. Para esse elemento div barra div, que eu preciso fechar o div, dentro da tag que abre o div, eu estou criando um ID para essa div. Então eu chamei de forms. Como que nós nos referenciamos em CSS para poder aplicar regras de CSS sobre esse elemento div? Eu utilizo a cerquilha, hashtag, e o nome que eu dei para o ID. Visualize, forms, e aqui eu tenho forms. Depois abro chaves, fecho chaves, e dentro das chaves eu coloco as regras CSS que eu quero que sejam aplicadas sobre o formulário. A regra mais interessante que nós podemos destacar aqui é a Flex Direction, ao qual eu apresento que eu quero que ele seja visualizado em linha. E depois eu tenho aqui o Elen Itens, onde eu centralizo os itens dentro da div. E eu tenho o Display, que eu utilizo o Flex, que é do CSS3, para a geração de layouts. Aqui estou simplesmente colocando uma borda somente à esquerda do formulário, numa cor cinza claro, e uma borda sólida de 1 pixel. Depois você pode perceber que o formulário não tem, a div que vai conter o formulário não tem nada ainda. Então vou visualizar aqui o documento que é o parte 2. Você não vai visualizar na tela nada a não ser no título, né? Onde nós temos aqui criando formulários. Mas dentro do corpo não há nada. Se eu visualizar o código-fonte desta página, você vai verificar que o código-fonte faz referência ao código que eu apresentei lá no Sublime. Agora vou apresentar o formulário na sua terceira parte. Na sua terceira parte, o formulário eu acrescento a tag de form. Quando eu quero criar um formulário em HTML, eu utilizo a tag form e quando eu abro um form, eu sou obrigado a fechar este form. Então, você vai verificar que onde eu quero fechar o form, lá no final eu coloquei um barra form. Então, é form barra form.
Se eu precisar de 3, 4, 5, quantos formulários forem necessários, eu vou abrir e fechar tags de form e criar os formulários que eu preciso. Por exemplo, após esse form do exemplo que eu já tenho pronto, né, que eu criei para explicar formulários, se eu quisesse criar um outro formulário, eu colocaria form e /form. E aqui dentro eu colocaria os elementos do formulário. Eu posso ter na página quantos formulários forem necessários. Vou retirar, só coloquei aqui para exemplificar a criação de um formulário, utilizando a tag para a criação de formulários, que é form/form. Vou apresentar a parte inicial do documento. Em cada documento eu coloquei marcações do que faz referência a cada documento. Então, esta parte aqui faz referência ao documento 2, é um comentário em CSS, onde eu estou apresentando que no documento 2 é que eu acrescentei estas regras de CSS. Se nós olharmos no parte 2 formulário, você vai ver aqui que só temos essa regra CSS. Agora, acrescentando a parte do HTML dentro do corpo da página. Então, criei o form. Depois, estou organizando por linhas, utilizando o div. Então, tem uma div, /div. E aqui dentro eu coloquei um H1 para ter o título Criando Formulários. Comentei em HTML o que eu estou fazendo para que fique fácil de você entender quando olhar os arquivos. Então aqui eu estou comentando que a fieldset, a tag fieldset, ela vai organizar os elementos HTML em um conjunto de campos de formulário, permitindo colocar legend. Aqui está a tag legend, que é um título dentro para o conjunto de campos do formulário que eu estou organizando, para definir um título para o bloco do conjunto de elementos. Então, estou criando aqui o fieldset. Dentro do fieldset eu estou colocando um legend. Agora, eu estou utilizando uma outra div e abaixo estou fechando. Neste caso, como eu copiei do exemplo que eu já tenho ele finalizado, eu vou retirar essa div, não se faz necessário. Agora esta aqui sim. Então eu coloquei uma outra div para criar aqui uma organização em linha para termos o label. O que é o label? O label é aquele título que vai aparecer acima ou ao lado do elemento HTML. Aqui você pode pensar num formulário de preenchimento de informações de dados pessoais. E aqui eu estou solicitando que a pessoa digite o seu nome através de um formulário. Então estou utilizando o label para criar um título para o elemento, um nome de título. E depois estou utilizando uma outra div que começa aqui e acaba aqui, para na linha de baixo eu estou organizando através de divs, então vai ficar tudo em linha. Cada div ele vai colocar em uma linha. Na linha de baixo eu estou colocando um input type text, ao qual estou dando o nome de, aqui name, né, em inglês, ao qual estou dando o nome para esse elemento de nome, que representa o nome de uma pessoa. O ID, que é o identificador único para o elemento, estou chamando de nome também. Pode ser igual. Geralmente você vai encontrar igual. O value eu deixo em branco porque eu quero que a pessoa que digite, eu já não vou entrar com o valor padrão.
o size em caracteres. Qual o tamanho desta caixa em caracteres? 50, quer dizer que ela já vai vir com um tamanho para espaço de 50 caracteres. Depois eu estou utilizando Alt e Title dentro do elemento para que possa haver acessibilidade aos meus formulários. Para quando haja necessidade de uma interpretação pelos leitores, pelos navegadores, para aquelas pessoas que precisam saber que informação será colocada ali, mas elas não têm condições porque há alguma deficiência e nós precisamos, deficiência quando eu falo, por exemplo, a deficiência visual, e seja necessário que a pessoa tenha acessibilidade dentro de um formulário HTML. O Alt ele vai criar essa pequena informação para o campo e o Title da mesma forma. Vai criar esta pequena informação ao qual nós procuramos apresentar o que significa, o que vai ser feito naquele campo. Depois eu crio uma outra div, crio um outro label para criar um campo de CPF. E depois eu crio uma outra div, /div, e crio um input text para entrar com a informação do CPF. Por enquanto eu vou deixar o exemplo 3 até aqui. Explicarei depois a criação do elemento do tipo select, ao qual nós criamos uma caixa de seleção e o usuário não digita, ele simplesmente escolhe em uma lista o que ele espera. Vou salvar, já que eu fiz uma pequena modificação de eliminar uma div que estava vazia. Vou visualizar o exemplo 3. Aqui está o exemplo 3, atualizei. Eu coloquei a cor de fundo clarinha. Você visualiza aqui o formulário. Então o título Criando Formulários vem desta configuração que é o H1. Então essa div com o H1 aqui dentro vai criar aquele título Criando Formulários. Depois eu tenho aqui dados pessoais, o que permite criar esta caixa ao redor, organizando os elementos e botar um título, nesse caso for dados pessoais. O que permite fazer isso é quando nós viemos aqui e colocamos a tag field7, lá embaixo vai ter um fechamento desse field7, /field7. Isto cria a caixa ao redor e o título da caixa vem do legend, legend. Eu expliquei o nome e o CPF e comentei que esta informação do estado, ao qual é criada através do elemento select, eu falarei depois. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima videoaula.